Boa noite, Shalom Adonai, meu prezado Talmide Davi. Talmide quer dizer aprendiz, quer dizer também discípulo, quer dizer também seguidor e quer dizer também aluno. Talmide era até um indicativo utilizado pelos rabinos hebreus, não é? Para denominar os seus alunos, aprendizes, aqueles que o acompanhavam ou seguiam. Muito bem. Meu prezado, nós vamos iniciar hoje uma jornada que nós já iniciamos na escatologia, vamos iniciar hoje uma jornada na homilética. Homilética, a arte não só de preparar sermões, mas também a arte da liturgia, a arte da construção das ideias para resultar, não é, na construção do sermão textual, o temático textual, o expositivo, e também, além disto, a homilética ela vai de encontro à oratória, que é uma ciência que vai nos ensinar a como nós conduzirmos a nossa voz, a nossa comunicação, a nossa interação com o público, não é? E também a retórica, que nos auxilia e possibilita os métodos e os meios para a construção do discurso. Então, é dentro disso que a homilética vai transitar e vai percorrer. O sermão, não é? Ele é um esqueleto, ele é um escopo, ele é um esboço, ele é uma estrutura de ideias em que você vai delas construir a sua mensagem, delas construir as articulações, os argumentos que você vai desenvolver para expor as suas ideias, expor os seus sentimentos, expor a mensagem bíblica canônica que você está entregando para o povo. E nós vamos, nesse momento de curso, desse momento de aulas que teremos de homilética, trabalharmos a construção dessas ideias. Como eu construo a ideia? Como eu formulo e organizo essas ideias dentro do esboço e da mensagem do sermão? Não é? Como que eu vou articulando cada uma dessas propostas e pressupostos para o entendimento do público? Então, é isso que nós vamos trabalhar e é isso que se deve pensar ao prepararmos para expor uma mensagem, para comunicarmos perante o público, perante a igreja, perante a assembleia, perante a eclésia, não é? As nossas ideias, nossos propósitos dentro desta mensagem. Agora, hoje, como uma aula inaugural, porque hoje não vou usar slide, hoje não vou ainda enviar um sermão preparado, vou deixar para a próxima aula, mas hoje eu vou te fornecer, nesta aula inaugural, a ideia, o princípio de como eu vou construir um sermão. E aí eu vou me utilizar de um princípio de um sermão textual, certo? Segundo a minha aplicabilidade. Tem vários tipos de sermão textual. Aí eu vou colocar sermão textual tipo Danilo. Quem sabe faz ao vivo, não é? Então, vamos fazer esse sermão aqui dentro de algumas dicas, princípios, ideias que podemos extrair de um texto para, trabalhando somente com o texto, que é o princípio do sermão textual, desenvolvermos as ideias tiradas desse texto e, com esse texto, dialogarmos com outros textos bíblicos e com o próprio contexto
que está inserido o contexto inicial, e o contexto, quando eu falo de inicial, eu falo do contexto do próprio texto, e o contexto anterior, o contexto posterior, o contexto micro, no caso, e o contexto macro, que vai alcançar todo o livro e todo o contexto do corpus escritos, aonde esse texto está inserido, que no caso de hoje vai ser um Novo Testamento. Tá? Mas sabendo que também no Novo Testamento nós vamos ir ao Antigo, porque o Antigo fundamenta o Novo, ou serve de propulsão para o Novo. Então é assim que vamos pensando, trabalhando e considerando. Vamos aqui agora já dar início a construir nossas ideias e formá-las, ou melhor, formulá-las, tá? Livro de Atos, livro histórico do Novo Testamento, né? Atos 3, versículo 15, diz assim: E matastes o príncipe da vida. Em outras versões, eu gosto mais até de outras, para esse texto, o autor da vida. E mataste o autor da vida, certo? Ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Primeira ideia, tratar sobre o livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico. Vai tratar, dentro da sua proposta historiográfica, discorrer sobre o nascimento, a raiz, o nascimento dessa raiz e o desenvolvimento da árvore. Que raiz é essa? A igreja. A igreja que nasce de uma raiz também, a raiz de Jessé. Mas a raiz de Jessé gera a igreja pela obra salvífica. Então, Atos é a história do cristianismo através da obra salvífica da raiz de Jessé, o Soter, o Salvador, Cristo Jesus. Enviado para resgatar, redimir e reconciliar nós com Deus. Aí já fiz uma introdução histórica do texto que acabei de ler. Agora, eu me direciono para o texto. Me direciono para o capítulo. O capítulo 3 já é um capítulo em que Pedro e João se encontram agora numa condição de fazer ou desenvolver a sua própria defesa. E também de apregoar, predicar o querigma de Cristo. E vão agora, com esta mensagem, com esta proposta, com essa oportunidade, confrontar aos judeus. E também fazer a defesa pessoal da missão, tarefa que eles estavam cumprindo, que era de serem testemunhas. O que é testemunha no original grego? O termo martiria, que quer dizer aquele que tem o compromisso e a obrigatoriedade pela sua própria vida de falar tudo que viu e ouviu perante um tribunal. Então, eles eram testemunhas autênticos e não poderiam, de forma alguma, deixar de relatar, documentar, explicitar, propor tudo o que viram e ouviram. É por isso que ele utiliza, na última expressão
deste texto de Atos 3,15, a declaração afirmativa. Nós somos testemunhas. Nós temos que falar o que vimos e ouvimos. Não podemos nos omitir. Não podemos mudar, modificar o que vimos e ouvimos. Por quê? Porque temos um compromisso autêntico e real, como testemunhas, de sermos fiéis ao que vimos e ouvimos e assim falarmos o que temos visto. E aí, me dirigindo agora à expressão inicial, e mataste o autor da vida. Matar o autor da vida é a expressão de que Pedro está enfatizando aqui a ação proposta e desenvolvida e cumprida pelos judeus que levaram Jesus com as suas calúnias e com as suas argumentações e com seu religiosismo e a sua religiosidade, levaram Cristo, o autor da vida, a ser morto, a ser condenado para a morte. Melhor dizendo, a ser condenado para a morte. Condenação de morte. Condenação por heresia, condenação por formar um grupo de pessoas, de discípulos, e atrair multidões para se voltarem contra o sacerdócio, contra as principais leis, ou até, melhor dizendo, contra o formalismo judaico, contra o legalismo judaico, quebrando alguns princípios da tradição judaica. E por isso, condenado. E por isso, levado à cruz do Calvário. Mas mesmo que os judeus não assim praticassem esse ato, Cristo haveria de morrer? Sim. Por quê? Porque tinha que cumprir segundo o que estava proposto na lei, que sem a expiação do Cordeiro, não é? Sem a expiação não haveria o perdão. Então, Cristo precisava expiar o pecado. Cristo precisava expiar a culpa. E para expiar, ele precisava morrer, para que o seu sangue fosse derramado, e pelo seu sangue causasse, produzisse a redenção, a remissão dos pecados, pelo derramar do seu sangue. Então, ele se fez culpado, ele se fez pecador, ele se fez, ou melhor, se colocou em nosso lugar, em nossa condição de pecadores e de culpados, e ofereceu-se a si mesmo, santo, perfeito, imaculado, para morrer por nós, sendo nós pecadores, transgressores, e os que deveriam estar lá, mas ele nos substituiu. E esse ato de substituição que ele cumpriu causou-nos a oportunidade de que fosse cumprida a lei, que para haver testamento é preciso a morte do testador também. Uma outra parte da lei. E ele morreu para que nós tivéssemos direito a uma herança. Que herança? A vida eterna, a salvação, a reconciliação, a redenção dos pecados. Mas quando se fala em autor da vida, vem-nos outras ideias. Falar de Cristo como autor da vida é falar de Cristo como verbo. Aquele que era antes do próprio tempo, porque era atemporal. Aquele que estava no princípio, porque ele gera
o princípio, ele gera a história. Então, como autor da vida, é autor da história. Como autor da vida, é autor dos céus. Como autor da vida, é autor da existência. Como autor da vida, é autor do respirar. Como autor da vida, é autor da terra. Como autor da vida, é o Deus Pantocrator, Theos Pantocrator, ou seja, o Deus criador, e criador ex nihilo, fazendo a criação a partir do nada. Uma criação que ele faz surgir a partir de uma ordem. Façamos, criamos. O termo bará, criar, e o termo watchar, fazer, no hebraico. Dar a forma. Então, ele cria e dá a forma. Cria a terra que era sem forma e dá forma à terra. Então, ele é o criador e o arquiteto. E como criador e o arquiteto, ele não está limitado ao tempo porque ele é atemporal. Ele não tem princípio porque ele é antes de todas as coisas, porque as coisas, tudo que veio a existir, existiu a partir dele, porque ele é a própria existência. Então, ele é o receptáculo da existência. Ele é o próprio existenciário. Aquele que não depende da própria existência, porque a existência vem dele. Ele gerou a existência. E como autor da vida, é aquele que tem o controle sobre a vida. É aquele que sabe onde iniciou, como vai também findar. É aquele que sabe como ela foi produzida e como que ela pode ser cessada. Então, a morte não poderia lhe deter, por quê? Porque ele é o autor da vida e sabe como ela poder vir a se tornar revivida. Porque a morte não tem poder sobre a vida dele, porque ele é além de todas as possibilidades e de todas as situações e condições que possam causar o fim, porque ele é o princípio e o fim. Ele é além de todas as consequências e de todas as circunstâncias contrárias. Por isso é que morreu, mas venceu a morte. Por quê? Porque ele tinha todo o poder sobre si, como autor da vida, porque nele habitava também o Espírito. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, se o Espírito que habitava em Cristo, que o revivificou dos mortos, habitar em vós, vós sereis vivificados nos vossos corpos mortais. O que está dizendo aí? Vós tereis o poder da ressurreição e ressuscitareis. Por quê? Porque ressuscitaremos os salvos em Cristo na primeira ressurreição. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Virão com Cristo nos ares. A morte não é o fim, mas é o princípio da eternidade. É o princípio de uma nova dispensação e de um novo tempo, de um novo aion, a eternidade. Então, a morte abriu a eternidade, a volta de Cristo a estar à destra do Pai. Como ele mesmo falou, Pai, assim como eu te glorifiquei na terra, me glorifica agora no céu. Ou seja, agora estou retornando para o local da minha glória e vou a possuí-la em toda a sua extensão novamente. Então, nós podemos ver que ele estava cumprindo uma missão e pela missão tinha que morrer, mas a morte não iria lhe deter, porque ele venceu o aguilhão da morte, como fala Paulo aos Coríntios. Cadê, morte, o teu aguilhão? Por quê? Porque ele venceu o aguilhão. E ele venceu a morte para garantir a nós vida eterna, para garantir a nós a condição de ressurreição, para garantir a nós a eternidade, a atemporalidade. Morremos,
morrer corpo. Morremos sim, mas o corpo. Por quê? Porque a alma vai para o paraíso. Vai estar com Cristo, como Paulo falou. Melhor é estar com Cristo do que viver. Estar à presença de Cristo do que viver. Paulo fala em Filipenses. Agora, o corpo vai para o pó. E o espírito volta para aquele que o deu. Então, nós cumprimos uma missão, uma tarefa. Cumprimos uma existência que é temporal, humana. Para entrar na eternidade, para aguardar o soar da trombeta, aonde ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado, incorruptível, imortal, e estaremos para sempre em glória e na glória. Então, esta é uma realidade do texto. E aí eu ainda vou mais à frente, e o texto me diz, e desejaste, ou melhor, eu estava lendo, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, que eu já falei. Então, eles estavam cumprindo agora a tarefa de testemunhar sobre a vida, a tarefa de testemunhar sobre a ressurreição, a tarefa de testemunhar que Cristo não está preso a um templo, que Cristo não está preso a um formalismo, que Cristo não está preso a uma condenação, que Cristo não tem um fim, mas ele venceu porque ele, antes de vencer, já era vencedor. Porque antes de morrer, ele era o autor da vida, e morte não pode deter o autor da vida, porque a vida é superior à morte. A vida vindo dele é um sopro, e um sopro eterno, e um sopro que nada pode deter, porque é o sopro do autor, é sopro da temporalidade, é sopro da perfeição, é o sopro do gerar, é o sopro do criar, é o sopro do mensurar a eternidade na existência humana, que é temporal, mas se tornará atemporal, sendo salvo, conquistando a salvação, alcançando a santidade e entrando na glorificação. Então é assim, Davi, que você vai trabalhando, é assim que você vai construindo as suas ideias, é assim que você vai organizando as suas ideias, é assim que você vai formulando cada etapa para a construção do sermão, para construir a mensagem, para organizar as ideias de tal forma que possa utilizá-las e aplicá-las no momento exato, no tempo exato, dentro desse entregar do sermão, que será a pregação. No momento em que está pregando a ideia e soltando a ideia e sendo pedagogicamente dialogada numa interação com o público, com a igreja, com o povo, para um feedback pregador, público, pregador, a fim de que a ideia vá, se concretize e alcance o resultado, sempre lembrando que temos que ser biblicistas, pregando a Bíblia. Então, indo fazendo esse encaixe sempre bíblico, indo fazendo essa conexão sempre bíblica, e indo sempre fundamentando cada frase, cada argumento com fundamentação bíblica e teológica, para que seja uma mensagem cristocêntrica, bibliocêntrica e que glorifique a Deus e a Cristo e o Espírito Santo se faça presente. Era essa a aula introdutória, só para começar a abrir as suas ideias e você ver como que a gente pode produzir e trabalhar, e a gente vai produzir e trabalhar na continuidade, nas próximas aulas, nos próximos momentos juntos, que vamos fazer ao vivo, com você aí, eu aqui. E aí você vai anotando e a gente vai colocar o slide da mensagem, você vai ver que vai fluir ainda muito mais para organizarmos muito mais ideias e construirmos muito mais sermões e temos muito mais resultados. Deus te abençoe e vá nessa tua força.